Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Vamos meditar um pouco aqui na palavra de Deus e pedir a Ele misericórdia, graça e sabedoria para que nós possamos entender, compreender a Sua palavra e cada dia mais chegar mais perto do Senhor Jesus através da palavra. Quero ler aqui em Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, que diz assim: Isso é a parábola do filho pródigo. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe partiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos e aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrabas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecendo dele, correndo, o abraçou e beijou. Essa aqui é uma parábola que fala do filho pródigo, aquele filho que, num certo momento da vida, decidiu conversar com o pai e exigir do pai que repartisse os bens entre ele e o outro filho, né, o filho mais velho. E o pai assim o fez, nem indagou e fez. Repartiu os bens com os dois. Só que, num determinado tempo, momento, depois que o pai repartiu, passou alguns dias, não muitos dias, e ele resolveu ir embora, partir. O filho mais novo resolveu pegar tudo que tinha, que o pai tinha repartido, e ir embora. E o pai também não indagou sobre isso. Deixou ir. E ele foi. Só que chegou num determinado país, ele resolveu viver uma vida, como diz aqui a palavra de Deus, uma vida dissoluta, né? Uma vida dissoluta, que quer dizer uma vida devassa, uma vida cheia de imoralidade, uma vida cheia de iniquidade. E ele viveu essa vida. Só que tudo que de onde se sai e não se coloca, acaba, se destrói. E diz a palavra de Deus que tudo que ele tinha acabou, virou pó, sumiu. E agora veio uma grande fome naquela nação. E ele começou a passar necessidade. E dentro dessa necessidade ele procurou uma certa pessoa, e ali ele se agregou àquela pessoa, e aquela pessoa mandou ele trabalhar nos campos dele. E ele foi trabalhar no campo a cuidar dos porcos. E os porcos comiam um certo fruto chamado aqui na Bíblia de alfarrobas, que é uma planta, uma planta que dá uns frutos, e esse fruto é adocicado. E ali ele desejou também que alguém desse daquelas alfarrobas para ele. Ele não queria comer, acho que os porcos estavam comendo já. Ele queria que alguém desse. Diz a Bíblia aqui que desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Dava aos porcos, mas não davam a ele. Entendeu? Então ele passou por uma necessidade muito grande ali naquele país. Muito grande, uma necessidade terrível.
Só que aqui está o detalhe. No versículo 17, diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele lembrou, aqui no 17, que lá na casa do pai dele tinha fartura, e os trabalhadores do pai dele viviam de fartura. Não era como esse que mandou ele cuidar dos campos, nem de comer dava a ele. Mas o pai dele tratava os seus trabalhadores, os seus empregados, com muita dignidade e dava de fartura para os seus trabalhadores. Só que o homem a qual ele se ajuntou para trabalhar era diferente. Porque o mundo é diferente. Aqueles que não têm Jesus na vida, aqueles que não têm Deus como seu Senhor, eles agem diferente. E assim foi. E ele percebeu que aquele homem estava agindo diferente que o pai dele agia com os seus trabalhadores. Porque ele não tinha o que comer. E os trabalhadores do pai dele tinham fartura. Então, no versículo 18 diz assim: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O 19. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele desejou agora ser tratado como um dos trabalhadores do pai dele. Que ele tratava dignamente. O pai tratava os seus trabalhadores dignamente. Então ele se arrependeu e disse: Pai, já não sou digno de ter chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. E no versículo 20 diz assim: Levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecendo dele, correndo, o abraçou e o beijou. Veja a ação de um pai. O filho estava perdido, o filho tinha ido embora, o filho tinha abandonado a sua casa, o filho tinha desprezado o seu pai, cheio de bens, cheio de dinheiro, saiu fartamente e voltou sem nada. E o que o pai fez? O pai o abraçou e o beijou quando viu ele. O pai não lançou em rosto o que ele tinha feito. O pai não lançou em rosto a decisão que ele tinha tomado. Simplesmente o pai o avistou de longe e já correu, já o abraçou e já o beijou. Detalhe, esse filho aqui, ele não se arrependeu porque sentiu saudade do pai. Ele não se arrependeu porque amou o pai, amava o pai. Não, ele se arrependeu porque ele estava passando dificuldades. Ele se arrependeu porque ele estava passando necessidades. Então, o propósito dele não foi o pai. O propósito dele foi recuperar a dignidade. O propósito dele foi se alimentar. O propósito dele foi coisas materiais que o pai tinha para dar para ele. Ele não se arrependeu em fartura. Ele se arrependeu quando ele tinha perdido tudo. Ele se arrependeu porque estava passando necessidade. Você vê o detalhe disso aí. Ele se arrependeu porque estava passando necessidade. Não foi uma coisa voluntária. Foi uma coisa quase que obrigatória. Era aquilo ou morrer. Mas mesmo assim, o arrependimento dele nessa situação foi abraçado pelo pai. O pai o aceitou de volta. O pai o beijou, o pai lhe deu as melhores vestes, o pai calçou as melhores percatas nos seus pés. O pai lhe deu um anel. Mesmo assim, o pai sabia porque ele voltou. O pai sabia que ele estava passando necessidade. Que ele só voltou porque estava passando necessidade. Enquanto ele teve fartura, ele viveu uma vida dissoluta, uma vida de prostituição, uma vida de adultério, uma vida corrompida. O pai sabia. E ele não se arrependeu quando estava vivendo essa vida. Ele se arrependeu quando tudo que ele tinha pego do pai tinha acabado. E ele estava passando por dificuldades. Aí foi quando ele reconheceu que na casa do pai tinha fartura.
Então ele voltou para a casa do pai. E o pai o abraçou, o pai não lançou em rosto. Agora que você está voltando, agora que você não tem mais nada, agora que você está passando necessidade. Não, o pai não lançou em rosto. O pai simplesmente o abraçou e o beijou. Então, se você volta para a casa do pai, não importa como você volte. O importante é que você volte para a casa do pai. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê condições de estar sempre na casa do pai. Não precisar sair da casa do pai. E estar sempre diante do pai. Que Deus nos abençoe e fique debaixo da graça e da paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?